Boa noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos. Que bom que você está conosco. Boa noite. Nesta noite de quinta-feira. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bom, né? Estarmos juntos mais uma vez. Olha como a tecnologia é uma bênção, né? A gente está distante, né? Estamos aqui em outra cidade, aqui no litoral norte de São Paulo, e mesmo assim podemos estar juntos, né? Podemos participar juntos dessa live. Hoje nós vamos fazer aqui, um culto, né? Uma live, um culto que a gente vai fazer aqui. Nas quintas-feiras à noite é o dia do nosso culto lá na igreja do Tucuruvi, na igreja Avivamento Bíblico lá do Tucuruvi. Nosso culto é no meio de semana, é na quinta-feira à noite, né? Então hoje estamos fazendo o culto, né? De uma maneira diferente, online, ao vivo, né? Aí pelas redes sociais, não presencial, mas o culto está acontecendo, vai acontecer. Amém, gente? Glória a Deus, né? Então, como a gente está numa live, a gente sempre pede para vocês irem curtindo aí a transmissão, né, a live. Vai curtindo aí, já curtiu? Curte aí, se puder compartilhar, se você fizer parte de algum grupo aí, quiser compartilhar em algum grupo, tá bom? Se quiser marcar alguém para participar com a gente, ok? Marca aí, vamos estar juntos nessa noite, fique conosco aí até o final. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, né? Vamos compartilhar um pouquinho da palavra, amém? Então é isso daí. Eu vou passar a palavra aqui para Simone e ela vai dar sequência. Eu vou até colocar a câmera nela aqui, tá? Só secou tudo, pode ficar um pouquinho. Amém, queridos. Glória a Deus por essa noite, amém? É muito bom a gente estar na presença de Deus. Eu gostaria que você, aí que está na sua casa, você abrisse a sua Bíblia, né? Como a gente sempre fala, procura fazer desse tempo um tempo assim, bem conectado com Deus, né? Eu sei que é muito difícil às vezes quando a gente... É diferente de você estar na igreja e estar em casa. Porque em casa a probabilidade de você se desconectar é mais fácil, né? Porque é uma coisa ou outra, às vezes você tem criança, né? Então, às vezes você acaba perdendo a atenção. Mas procure nesse momento mesmo estar aí conectado com Deus, deixa o Senhor falar no seu coração. É o tempo que você tirou, né? Essa uma horinha é uma horinha que você tirou hoje para estar com Deus. Então, coloque toda a sua atenção, né? Esteja aí bem conectado com o Senhor, tá bom? E eu vou ler apenas 2 versículos de Hebreus capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé. São 2 versículos muito conhecidos, né? Mas fala muito ao nosso coração sempre, né? Por causa da nossa vida, daquilo que nós temos vivido, dos desafios que a gente sempre enfrenta. Então, o autor de Hebreus, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, ele vai discorrer depois sobre todos os heróis da fé, como eles encararam as situações. Então, e ele diz no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, como é que está o seu grau de fé hoje, né? Como é que está o seu grau de fé essa semana? Como é que você tem, né, enfrentado aí as lutas ou os desafios? Talvez você esteja num tempo de bonança, mas a palavra de Deus, ela se renova sobre as nossas vidas, e quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente aprende, mais o Senhor fala conosco, né? Mais ela vem ao nosso coração. Então, o que você tem esperado de Deus? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Exercer fé, muitas vezes, quando você está vendo as coisas assim, naturalmente, é muito fácil, né? A questão é esperar as coisas acontecer
né, e crer que elas vão acontecer, mesmo ainda você não vendo a seus olhos visíveis. Então, exerça a sua fé, continue firme com o Senhor, com a sua fé, né, firmada, porque ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele quer que você acredite que ele pode todas as coisas, né? Então ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, que você possa aí fortalecer a sua fé. Eu sei que muitas vezes, né, em tempos que a gente vive, está vivendo também, são muitos problemas e muitas crises que as pessoas têm passado, muitas dificuldades. E às vezes a nossa fé, ela fica realmente, fica titubeando. Por quê? Porque Deus, ele trabalha com o tempo, né? E ele realmente quer ver a nossa disposição de continuar crendo, acreditando, mesmo que as coisas muitas vezes elas não aconteçam na hora que a gente quer. Então, continue fortalecendo a sua fé em Deus, continue crendo, porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu vou fazer uma oração, eu gostaria que você aí fechasse os seus olhos, que você realmente pedisse ao Senhor nesta noite para que ele possa tocar na sua vida, para que ele possa renovar a sua fé, fortalecer a sua fé, para que você possa continuar aí nessa caminhada, porque eu creio que Deus tem muitas coisas para a sua vida ainda, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós agradecemos ao Senhor, Pai, a oportunidade de estarmos aqui com os seus filhos. É uma alegria, Senhor, nós podermos estar na sua presença, que o teu Espírito Santo, meu Senhor, possa falar poderosamente ao nosso coração nesta noite. É um tempo curto que nós vamos estar aqui, mas nós temos a certeza que o Espírito de Deus está neste lugar, está conosco. E ele vai falar muito ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor possa envolver o teu povo com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua paz, fortalecendo a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Aleluia! É um cântico bem conhecido que você pode cantar junto. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante comigo, você aí na sua casa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
Glória a Deus. Que você possa romper em pé, amém? Que você possa aí fortalecer a sua fé, mesmo que os vales e as montanhas venham. Você continue crendo, porque Deus, Ele está contigo, Ele é poderoso para te fazer superar todas as coisas, amém? Deus abençoe, queridos. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus, né, gente? Muito bem. Vou ligar aqui agora também o Instagram, né? Para dar mais uma opção aqui. Eu sempre ligo o Instagram um pouquinho depois, porque a duração, né, da transmissão no Instagram é de 1 hora só, né? Então a gente liga um pouquinho depois, para que não seja interrompido no meio da transmissão. Amém, muito bom, né, ter todos os irmãos conosco, né? As irmãs, os irmãos, que bom que vocês estão conosco. Nós vamos compartilhar uma palavra nesta noite, gente. Eu quero te convidar para abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, ok? Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 8, um texto muito conhecido de todos nós, né? Não, pode ficar. Amém. Então, vamos ler João, capítulo 8. Hoje a Simone... Ela falou que como é quinta-feira, é dia de culto, ela acha que tem que ser mais formal, né? Então ela falou que não vai falar nada. Ela vai só ouvir. Tá bom? Amém. Bom, então vamos lá. João capítulo 8, tá? Vamos ler aqui. Um texto muito conhecido, né, gente? Tenho certeza que muitos irmãos conhecem bem. É uma história, né? Não é só um texto bíblico, é uma história muito conhecida. Eu acredito que até pessoas que não conhecem muito assim a Bíblia já ouviram essa história, né? Então vamos ler aqui, ó, João capítulo 8, tá? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim, olha: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus, né? Que Deus abençoe esse momento aqui, esse tempo que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Gente, esse texto aqui, como eu disse, é um texto muito conhecido, né? De todos. É um texto que os irmãos aí da igreja do Tucuruvi, que eu acredito que são a maioria que estão nessa live hoje, os irmãos da igreja do Tucuruvi já me viram pregando esse texto, já me ouviram pregando esse texto, talvez até mais de uma vez, né? Mas hoje eu gostaria de falar desse texto com um enfoque um pouquinho diferente, né? Geralmente eu falo desse texto mostrando a graça, né, de Deus aqui demonstrada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A gente
geralmente aborda esse texto do ponto de vista do amor de Deus, né? Da graça de Deus. Não que a gente não vá falar disso, não que a gente não vá tocar nisso nessa noite também. Mas eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês nessa noite, pensando na reação de Jesus, sabe? Eu li esse texto esta manhã, né? Na verdade eu estou lendo um livro aqui, eu vou até mostrar para vocês, esse livro aqui, Jesus, o homem mais sábio que já existiu, tá? É um livro do Stephen K. Scott, é o nome do autor. Eu trouxe esse livro aqui, comecei a ler alguns dias atrás e estou lendo aqui, né, na minha viagem. E hoje pela manhã eu estava lendo um capítulo desse livro em que o autor citou essa passagem aqui e foi a minha meditação nessa manhã, né? E me chamou a atenção esse fato que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, né? O fato de como Jesus reagiu ali às pessoas, tá, gente? Como Jesus reagiu às pessoas, tanto a mulher que foi colocada ali como, né, sendo acusada então de adultério, na verdade era um fato, né? Porque aqueles homens tinham, de alguma maneira, tinham pego aquela mulher no ato ali do adultério e trouxeram aquela mulher ali diante de Jesus, tá? Então, como que Jesus reagiu para com esta mulher e como Jesus reagiu para com estes homens, né, que chegaram ali diante dele? Esses homens, eles eram religiosos. Então eu quero que você leia aqui, nós vamos ler aqui no texto bíblico novamente. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes, né? Nós já lemos, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui no texto. Depois eu quero ler também alguns comentários que esse autor que eu estou lendo fez, para que nós possamos meditar nesta noite, né? Então, olha, vamos olhar aqui, João capítulo 8, versículo 3, né? Então vamos para o versículo 3. Ó. O versículo 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, né? Então, quem foi que trouxe, melhor dizendo, essa mulher diante de Jesus, essa mulher adúltera? Quem foi que trouxe essa mulher? A Bíblia diz que foram os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os religiosos do tempo de Jesus, tá? E esses homens, gente, eles não trouxeram essa mulher diante de Jesus à toa. Eles queriam ali, o próprio texto diz, a gente já vai ver, eles queriam tentar Jesus, né? Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Eles queriam ter algo do que acusar Jesus, tá? Então, eu gostaria agora que por um momento você se colocasse no lugar de Jesus agora, por um momento. Imagine você está sendo abordado por pessoas assim ardilosas, por pessoas sagazes, que querem pegar você em alguma palavra, querem, né, pressionar você para que você escorregue ali em alguma palavra, para que você escorregue em alguma atitude, para que eles possam te acusar. Jesus estava nessa situação. Não é fácil estar nessa situação. Eu não sei se você já esteve nesse tipo de situação, mas não é uma situação fácil de estar, né? Você saber que tem uma pessoa ali te ouvindo, né? Pastores às vezes passam por isso, né? Às vezes já passei por situações assim, né? Graças a Deus hoje não tenho passado mais, né? Mas assim, você saber que às vezes tem uma pessoa ali no auditório que está te ouvindo só para anotar ali os seus erros, para ver se você fala alguma coisa fora de contexto ali, para poder muitas vezes, né, te acusar de alguma coisa, tentar, né, assim, te prejudicar. Então, esses homens, eles foram ali, eles levaram essa mulher, né? Eu até fico pensando que, não sei, talvez de alguma maneira esses homens armaram alguma situação, né, para que essa mulher caísse
nesse pecado, né? Para que eles pudessem pegá-la no flagrante, né? Que fala, no ato ali, e para que eles pudessem levar diante de Jesus, para que eles pudessem então colocar Jesus numa situação difícil, para que eles pudessem tentar Jesus, né? Não sei como que diz aí na sua Bíblia, Simone, vê aí, aqui no versículo 6 diz tentar também, né? Diz a mesma palavra, tentando, né? Então eles estavam tentando Jesus, tá? Então olha, veja só, versículo 4 agora, né? Versículo 4, diz assim, e pondo-a no meio, né? Então esses homens aqui, eles eram legalistas, né, gente? Eles não eram pessoas que tinham amor, que tinham graça, como Jesus tinha. Então, eu já preguei isso, os irmãos sabem. Aqui você vê a atitude do legalismo, né? Ou do legalista, expor a pessoa, né? Então, eles levaram a mulher no meio ali daquela roda, né? Em público, né? Expondo aquela mulher, tá certo? E falaram para Jesus o seguinte: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então eles falaram para Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. E na lei de Moisés, eles disseram, eles conheciam bem a lei de Moisés. Eles disseram, na lei de Moisés diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas. E o que o Senhor diz? O que o Senhor nos diz? Ela deve ser apedrejada ou não? Então aqui eles estavam experimentando Jesus, né? E veja, o versículo 6 deixa bem claro, pois o versículo 6 diz o seguinte: isto diziam eles, tentando, olha aí, na tradução que a Simone está usando aqui também usa a mesma palavra, tentando, né? Para que tivessem de que o acusar, né? Estavam tentando Jesus ali, para ver se arrumavam alguma palavra de Jesus mal colocada, para que tivessem do que o acusar. Por quê? Veja só a situação aqui, né? Se Jesus falasse assim, não, vocês não podem apedrejar essa mulher, deixa ela embora, vocês não podem apedrejar essa mulher, ele estaria, de alguma maneira, como que desacreditando, vamos dizer assim, a lei de Moisés. Ele estaria, talvez, não reconhecendo a autoridade da lei de Moisés. Se ele falasse, não, deixa essa mulher embora, não apedrejem ela, deixem ela embora, era como se ele não reconhecesse a autoridade da lei de Moisés. E por outro lado, se ele falasse, não, manda pedra nela, pode apedrejar, o que teria acontecido? Jesus passaria por uma pessoa sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, que era o que ele mais demonstrava para as pessoas. Então, Jesus, eles tentaram colocar Jesus numa situação que Jesus não tivesse saída. Se ele mandasse apedrejar, eles acusariam ele de uma coisa. Se ele mandasse ela embora, eles acusariam ele de outra coisa. Então, Jesus ficou numa situação que, praticamente, vamos dizer assim, qualquer que fosse a reação de Jesus, eles teriam do que acusar Jesus. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje, gente, é para essa questão. Imagine você numa situação dessa. Como que você se sairia? Você está ali sendo questionado por pessoas que querem te acusar, querem te colocar numa situação difícil. Você está sendo observado, né? Porque veja, é como, por exemplo, um professor, né? Não sei, acho que tem alguns professores aí ouvindo a gente. Um professor é assim, a gente percebe quando um aluno faz uma pergunta porque realmente ele está com uma dúvida, ou quando ele faz uma pergunta capciosa, né? Tem uns alunos que não são fáceis. Às vezes ele faz uma pergunta capciosa para ver se o professor sabe mesmo a matéria, para ver se o professor está mesmo preparado, né? Então, é muito complicado, porque quando você
vamos dizer assim, quando você sabe que você está sendo observado, quando você sabe que as pessoas estão te pressionando, estão te observando para te pegar ali em alguma palavra, a sua tendência natural é você igual o porco-espinho, né? Já arma assim os espinhos e já fica armado. Você não fica leve, você não fica natural, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos? Que nós temos que aprender com Jesus como, né? Jesus ele tem a nos ensinar em todas as áreas, né? Esse texto aqui ensina muito para a gente sobre o amor, ensina muito para a gente sobre a graça. Mas esse texto também ensina para a gente como reagir, né, gente? Porque Jesus é o nosso modelo. Em todas as coisas, Ele é o nosso modelo. E aqui o Senhor Jesus nos ensina como reagir quando nós somos pressionados numa situação dessa. Né? Porque, gente, nós somos. Né? Nós passamos por muitas situações. Eu até tenho falado muito, né, que depois dessa crise aí que a gente está vivendo, depois dessa pandemia, a gente vai ter que ter muita sabedoria. Às vezes para manter o trabalho, né, para manter o emprego, ou para arrumar um novo emprego, para não perder um cliente, não é verdade? Para não perder um bom fornecedor, né? A gente isso a gente sempre teve que ter sabedoria, né? Mas a gente vai ter que ter sabedoria redobrada, né? Nós precisamos de sabedoria nos nossos relacionamentos na família, nós precisamos de sabedoria nos nossos relacionamentos no trabalho, na vida profissional, na igreja, né? E a gente precisa aprender muito com Jesus, porque Jesus tem muito a nos ensinar aqui, tá? Então vamos ver como Jesus reagiu? Vamos ver? Será que Jesus ficou nervoso, começou a suar frio, né? Porque provavelmente o que aconteceria com a gente, né? Uma vez eu me vi numa situação dessa, há muitos anos, eu vivi uma situação dessa que uma pessoa, até mais de uma pessoa, chegou na igreja e estava mal intencionado contra mim. Ali, queria me ver falhar em alguma coisa, queria arrumar uma situação constrangedora para mim ali. A gente sabia da situação. E eu me lembro, gente, dessa situação que eu fiquei... A minha garganta secou de um jeito que eu não conseguia nem falar direito. Aí uma pessoa me levou água lá na hora do culto, né? Aí graças a Deus, eu consegui me acalmar, fui bebendo água, fui falando bem pausadamente e consegui pregar aquele dia. Mas haviam pessoas naquele dia na igreja que estavam, né, mal intencionadas contra mim. Então, é uma situação difícil isso daqui, né? Então, como que Jesus reagiu? Olha só. O versículo 6 ainda, vamos voltar lá para o versículo 6, né? Então, o versículo 6 diz assim, olha, a parte B do verso, tá? A parte B diz assim, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Sabe qual foi a primeira reação de Jesus? Ele ficou em silêncio. A primeira reação de Jesus, ele não falou nada. Gente, porque uma coisa que a gente tem que aprender, tem hora que a gente tem que ficar em silêncio, tem hora que você não tem que responder, sabia? Você não tem que responder às provocações das pessoas. Tem hora que você não tem que responder às provocações, você tem que ficar em silêncio. Aliás, estou me lembrando aqui, acho que talvez tenha sido até sobre essa passagem aqui, que eu li um comentário do Augusto Cury uma vez, que ele falou aqui, né, que Jesus ele fez a oração dos sábios. Sabe qual que é a oração dos sábios? O silêncio, gente. O silêncio é a oração dos sábios. Né? Tem hora que você não precisa responder. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, umas dicas práticas aí pra gente, né? Hoje em dia, nessa época de redes sociais, às vezes as pessoas querem respostas imediatas, né? Se bem que parece que está mudando um pouquinho. Quando surgiu o WhatsApp, né? Eu lembro que quando surgiu o WhatsApp, se você não respondesse
Em 5 minutos, acho que a pessoa já pensava que você tinha tido um problema de saúde e estava morrendo, porque parece que você tinha que responder ali imediatamente, né? Com o passar do tempo, o pessoal foi aprendendo a usar essa ferramenta aí do WhatsApp, e hoje eu vejo que as pessoas usam essa estratégia, não responder imediatamente, porque às vezes você não deve responder imediatamente. Às vezes a gente recebe provocações até pelo WhatsApp, indiretas, não é verdade? Então, não responda. Não responda imediatamente, pelo menos. Pare, pense, reflita. Faz como Jesus aqui, que Jesus fez. Ele agachou, né, diz aqui, ele se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Calmamente. Calma. Ele estava ali sendo pressionado, mas estava calmo, sereno, tranquilo, senhor das suas emoções, né? Senhor das suas emoções. Ele estava ali, ele não ia responder no tempo que as pessoas queriam que ele respondesse, ele ia responder no tempo dele, entende? Então veja, Jesus ele tinha essa capacidade, né, de estar, vamos dizer assim, realmente no controle ali da situação. Então veja, não é fácil para nós, para mim não é fácil, né? Para mim não é fácil, não sei para você, mas a gente precisa aprender com Jesus. Jesus é o nosso modelo, certo, gente? Então Jesus aqui, ele, né, o que ele fez? Ele começou a escrever, mas vamos seguir aqui, ó, verso 7, né? Aí o verso 7 diz o quê? E como insistissem, né, perguntando-lhe, olha aí o pessoal ficou lá, Jesus ficou ali em silêncio, escrevendo e tal. Acho que eles esperaram um pouco, aí voltaram a carga lá, e começaram a insistir, querendo uma resposta. Aí Jesus deu uma resposta, né? Aí Jesus disse assim, aquela resposta famosa, né, que a gente já conhece. Jesus falou assim, olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela, né? Então, na verdade, gente, qual foi a resposta de Jesus aqui, né? Eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, né? Eles queriam que Jesus dissesse apedreja, ou que Jesus dissesse não apedreja. Eles queriam uma resposta direta assim, sabe? Porque qualquer que fosse a resposta de Jesus, eles iriam, né, acusar Jesus de alguma coisa. Então Jesus, é como se Jesus dissesse assim, olha, eu não vou dizer para vocês, nem para vocês apedrejarem, nem para vocês não apedrejarem. Vocês que vão decidir o que vocês vão fazer. Não sou eu que vou decidir. Eu só vou, né, eu só gostaria que vocês, antes de decidirem se vocês vão apedrejar ou não, eu só gostaria que vocês pensassem uma coisa. Se algum de vocês aí nunca cometeu nenhum pecado, então manda ver, pode apedrejar, não é? Mas é como se Jesus estivesse dizendo, mas se vocês já cometeram algum pecado, não é? Então tenham misericórdia, porque, não é? Quem não peca? Quem é que é perfeito? Tem alguém que é perfeito? Né? Por isso que a gente sempre fala, né? Cuidado com aquele tipo de gente que se acha perfeito, que acha que não erra nunca, que não tem falha nenhuma, que não tem pecado nenhum, né? Cuidado. Né? Então, Jesus conscientizou eles, né? Jesus, ele tinha essa habilidade, sabe, irmãos? É outra coisa que a gente tem que aprender às vezes, sabe? É responder fazendo uma pergunta, né? Responder fazendo uma outra pergunta, tá certo? Né? Com muita calma, com muita tranquilidade, Jesus, é como se Jesus tivesse dito para eles, eu não vou dizer para vocês se vocês devem apedrejar ou não. Isso vocês é que vão ter que decidir, né? Eu só vou lançar uma questão aqui para vocês pensarem. Se vocês não tiverem nenhum pecado, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Né? Então Jesus fez uma pergunta, lançou uma luz ali, né, na mente deles, no interior deles, na consciência deles, abriu uma janela, né, para eles pensarem, para eles meditarem, né? E aí então a Bíblia diz que
a Bíblia diz o quê, né? E olha que interessante, Jesus falou isso, e o que Jesus fez depois? Ele ficou discutindo, brigando, ele ficou batendo boca? Não. O que ele fez? Verso 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. É interessante, né? Jesus falou aquilo, aí ele voltou-se, se agachou de novo e continuou escrevendo ali na terra, né? Tranquilo, sem se deixar pressionar, né? Sem permitir que aquela situação o tirasse do equilíbrio, do controle emocional, né, gente? A gente se descontrola muito fácil, né, irmãos? Fala a verdade. Né? Se a Simone tivesse... Ela está aqui do meu lado, se ela estivesse na tela, eu ia falar, não é, Simone? Pois é. A gente se descontrola muito fácil, né, irmãos? Esses dias atrás aí eu vivi uma situação aí que eu falei, meu Deus, mas uma coisa tão boba, e eu me descontrolei. Fiquei irritado, sabe? Fiquei irritado com um comentário que uma pessoa fez. Uma coisa tão banal, tão boba. Era só deixar para lá, nem, né? Não, eu não reagi, né? Eu não respondi, mas eu fiquei muito irritado. Passei o dia inteiro irritado com uma palavra de uma pessoa, uma palavra tão boba, mas que aquilo me irritou o dia inteiro, né? Falta de equilíbrio emocional, falta, né, da gente... Enfim, falta de equilíbrio emocional. É isso que a gente precisa ter e a gente precisa aprender isso com o Senhor Jesus, né, gente? Bom, aí vamos lá, o verso 9, vamos seguir aqui. O verso 9 diz assim, quando ouviram isto, né, os homens lá, os fariseus, os escribas, os religiosos, quando eles ouviram o que Jesus tinha, a luz que Jesus tinha lançado na consciência deles, aí o texto diz, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora imagina a situação dessa mulher, né? Ela tinha sido pega ali no ato do adultério, tinha sido retirada ali daquele momento. E esses homens, esses religiosos, eles foram muito tendenciosos, porque a lei de Moisés diz que tinha que apedrejar o homem e a mulher. Não era só a mulher que tinha que ser apedrejada, o homem também tinha que ser apedrejado. E se ela foi pega no ato, então o homem estava lá com ela, né? Eles sabiam quem era o homem que estava em adultério. Por que não levaram o homem até Jesus também? Né? Por que não levaram? Tá certo? Só levaram a mulher. Então eles foram muito tendenciosos, né? Bom, mas eles saíram, né? Eles saíram. E aí ficou só Jesus e a mulher, né? Então, como eu estava falando, a mulher foi pega no ato, arrastada, né? Imagina que situação, né? Arrastada até Jesus, foi exposta publicamente, né? Estava ali correndo risco de morte, de apedrejamento. Olha como que estavam, como não deviam estar as emoções dessa mulher, né? Em frangalhos, tá certo? Em frangalhos, né? Então, como Jesus tratou com essa mulher, né? Veja, Jesus era o único que tinha autoridade, vamos dizer assim, moral, para atacar uma pedra nela, né? Porque ele não tinha pecados. Se tinha alguém que podia apedrejá-la, era ele. Porque ele tinha autoridade moral para isso, ele não tinha pecados, né? Mas, o que Jesus fez então? Verso 10, né? Diz assim, e endireitando-se Jesus... e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, veja que, irmãos, você percebe aqui o tratamento de Jesus para com essa mulher, né? Aquilo que a gente fala. Aqui a gente vê a graça, a gente vê o amor de Deus na pessoa de Jesus aqui, né? Porque você vê o equilíbrio, né? Jesus era o homem que tinha o equilíbrio perfeito de todas as coisas. Jesus ele não compactuava
com o pecado da mulher. Ele não concordava com o pecado da mulher. Né? Tanto que ele disse aqui, ó, vai e não peques mais. Né? Jesus falou para ela, olha, sai dessa vida de pecado. Né? Não peques mais. Isso aí não vai te trazer nenhum benefício, só vai te trazer malefício, só vai prejudicar a tua vida. Sai dessa vida de pecado, minha filha. Né? Mas Jesus também falou para ela, mas eu também não te condeno. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então, assim, a gente vê aqui, Jesus, né, foi tão gracioso, tão amoroso com essa mulher, e não deixou, mesmo sendo gracioso e amoroso, não deixou de dar um conselho para ela abandonar o pecado. Não viver mais naquela situação pecaminosa. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês hoje aqui, gente? É o nosso trato, sabe, com as pessoas, né? O nosso trato com as pessoas. A palavra hoje é mais nesse sentido, né? Como que tem sido o nosso trato com as pessoas, né? Será que nós temos tido esse equilíbrio, né? De não deixarmos de falar aquilo que precisa ser falado. Às vezes a gente precisa falar algo que precisa ser falado, né? Mas falar em amor, né? Falar com graça, né? Ou mesmo quando a gente é colocado numa situação de pressão, né? Em que pessoas estão ali nos pressionando, né? Querendo nos ver tropeçar em alguma palavra, em alguma atitude, né? Às vezes isso deve acontecer muito no contexto de empresas, né? Eu imagino que talvez pessoas que estejam me ouvindo aqui, quem sabe você, né? Você tenha o discernimento de que existem pessoas lá na sua empresa que ficam te vigiando ali, né? Ficam te marcando ali, né? Tipo assim, você der um passo fora, eles já estão lá para te acusar, já vão estar lá para te, né? Para tentar puxar o teu tapete, quem sabe para tomar o seu lugar, né? Isso acontece muito, né, gente? Porque ser humano não é fácil, ser humano é terrível, né? Então, a gente precisa de aprender com Jesus, né? A ter essa reação, né? Esse equilíbrio, né? Esse trato com as pessoas. Seja quando as pessoas precisam de misericórdia e de graça, seja quando a gente tem vontade de mandar o Senhor descer um raio na cabeça da pessoa, né? A gente precisa ter, né, assim, o equilíbrio, né? Então, eu queria aqui rapidamente, antes de terminar, eu quero ler aqui no livro aqui que eu estou lendo aqui, né? E que me inspirou aqui, a leitura desse capítulo me inspirou a trazer essa palavra para vocês nessa manhã. Eu gostaria de ler aqui algumas coisas que ele escreveu, né? Que ele diz assim, olha só, ele falou sobre Jesus aqui, né? Jesus não respondeu emocionalmente à pergunta ou às intenções insidiosas, né, maldosas de seus detratores. Jesus não se precipitou, não é? Ele não se precipitou, ele ficou escrevendo na areia, né? Em vez de se precipitar, ele ouviu e formulou uma resposta sensata, né, gente? Então isso que a gente tem que aprender. Na hora da pressão, na hora que o sangue sobe, que a chapa esquenta, conta até 10, né? Não se precipite, ouça e formule uma resposta sensata, sem ironia, né? Sem aqueles risinhos, né? Aqueles sorrisinhos, sem sarcasmo, né? Sem ironia, sem sarcasmo, né? Não, dê uma resposta sensata, com calma, com tranquilidade, né? Em vez de atacá-los da mesma maneira, porque se uma pessoa te ataca, qual que é a nossa reação natural? Atacar também, né? Então, em vez de atacá-los da mesma maneira, o que Jesus fez? Jesus lançou uma pergunta que os fez parar e pensar, né? Em vez de atacá-los, lançou uma pergunta que os fez parar e pensar. Ele continua aqui dizendo assim, geralmente,
quando reagimos de forma rápida e emotiva demais, né, a perguntas ou acusações, jogamos lenha na fogueira que outros acenderam, gente. Olha que frase interessante, né? Geralmente, quando a gente reage de forma rápida e emotiva demais, então por isso que em situações de pressão, você não pode agir rapidamente e nem emotivamente, né? Você tem que ter equilíbrio emocional. Se você reagir rápido e emotivo, né, às perguntas ou às acusações, aí ao invés de você jogar água na fogueira, você vai jogar lenha na fogueira, né? Você vai jogar lenha na fogueira, você vai jogar gasolina na fogueira, né? Veja só, ele diz aqui, o que dizemos ou fazemos muitas vezes piora a situação, né? Em vez de nos precipitarmos, devemos parar, como Jesus fez, e com calma apresentar uma resposta ponderada. Isso aqui é bom até na hora que os casais estão discutindo, viu, gente? Não viu, Simão? Sim. Olha aí. A gente não discute, amor. Né? A gente tem que parar, né? Ao invés de ficar ali debatendo e respondendo, reagindo, né? E como alguém já disse, o problema muitas vezes não é a ação, é a reação, né? Então, ao invés da gente ficar reagindo ali, batendo boca, né? Para um pouco, né? Deixa esfriar um pouquinho, pensa numa resposta ponderada, né? E responde, né? Olha, ele diz aqui, como Jesus devemos trabalhar para apagar o fogo e não para atiçá-lo, né? Ele até diz, o autor aqui, ele diz a experiência dele. Ele diz assim, quando alguém lança um comentário ou uma pergunta incendiária na minha direção, faço um esforço para esperar um instante. Às vezes respondo, sua pergunta é importante demais para que eu dê uma resposta impensada, né? Por favor, espere um momento e responderei da maneira sensata que você merece, né? Então, isso aqui às vezes é uma dica até para essas questões de redes sociais mesmo, gente, né? Que às vezes uma pessoa, para você não deixar a pessoa sem resposta, você pode falar, olha, eu vou pensar a respeito, eu vou orar a respeito, eu te respondo. Daqui a pouco eu te respondo, amanhã eu te respondo, né? Tá certo? Então, é isso, né? Ele diz que ele responde dessa forma, né? Esse autor aqui. Sua pergunta é importante demais para que eu dê uma resposta impensada. Por favor, espere um momento e responderei da maneira sensata que você merece, né? E aí ele diz que nunca ninguém retrucou. Não, eu quero uma resposta agora. Tá certo? Porque a resposta branda, diz Provérbios, se não me engano, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda aplaca a ira, aplaca o furor, né? A pessoa está ali, ó, ok, eu vou pensar, eu vou orar, me dá uns minutinhos, me dá um dia, me dá 2 dias, eu te respondo, né? Então, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai te obrigar a responder imediatamente, né? Não vai, tá certo? Então, veja, é isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, ele diz aqui, seguindo a conduta de Jesus, né? Seguindo a conduta de Jesus, cada um de nós pode reagir às situações mais negativas de maneira a ajudar os outros a ouvir o que estamos dizendo, em vez de rejeitarem logo nossa proposta. Porque se o clima fecha, gente, se a chapa esquenta, a pessoa nem ouve o que você está falando. Você pode estar falando a coisa mais verdadeira, mas se é da maneira, né, da maneira errada, aí complica. Você pode estar falando a verdade, mas se você falar de maneira errada, aí a pessoa já nem ouve o que você está falando, não entra na cabeça da pessoa, por mais que você esteja falando a verdade.
Então a gente tem que ter essa sabedoria aqui, tá? Então, gente, ó, eu vou terminar aqui, lendo aqui, vou terminar essa palavra, Simone vai cantar um louvor, eu vou terminar lendo uma série de perguntas aqui, que inclusive hoje eu coloquei, para quem quiser essas perguntas depois, tá no meu Facebook, no meu perfil pessoal, eu tirei até uma foto dessa página do livro aqui e coloquei lá, tá? Algumas perguntas que ele faz aqui para a gente pensar, para a gente repensar o quê? Para a gente repensar a nossa conduta, né, gente? A nossa conduta, para que nós possamos ter uma conduta mais parecida com Jesus, né? O nosso mestre. Então, olha só, algumas perguntas aqui para a gente repensar, tá? Vai ouvindo, eu não vou me deter aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo, mas eu vou ler as perguntas, depois, se você quiser, essas perguntas estão aí no meu Facebook, no meu perfil pessoal. Então, primeira pergunta, você reage a situações negativas deixando-se levar pelas emoções e pela agitação, ou responde calmamente, com sabedoria, perspicácia e objetividade? Essa é uma pergunta. Como que você reage? Segunda pergunta, você espera ser procurado pelos outros ou os procura? Né? Quando dá um problema de relacionamento, né? Quando entra boi na linha, como o pessoal fala, você espera ser procurado pelo outro ou você toma a iniciativa de procurar para restaurar o relacionamento? Terceira pergunta, você tem facilidade para falar e dificuldade para escutar ou ouve cuidadosamente antes de falar? Né? Então, você tem facilidade para falar e dificuldade para escutar ou ouve cuidadosamente antes de falar? Porque a gente tem muita facilidade para falar, né? Falar, mas a gente tem dificuldade para ouvir. Então, é isso que ele está perguntando aqui. Né? A gente fala demais e escuta de menos ou nós ouvimos cuidadosamente antes de falar? Como diz Provérbios, responder antes de ouvir é estultícia, é tolice. Tá? A outra pergunta, você interpreta os outros a partir do seu ponto de vista ou você procura primeiro levar em consideração a mentalidade e os valores da pessoa com quem você está conversando, né? Então, às vezes a gente interpreta do nosso ponto de vista, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? É isso que ele quer dizer aqui. Outra pergunta, você se interessa por quem está à sua volta? Você tem interesse verdadeiro pelas pessoas que estão à sua volta? Você é sensível às necessidades alheias, às necessidades das pessoas? Olha quantas perguntas para a gente se analisar, né? E para a gente ver se a gente está imitando aqui o comportamento de Jesus, né? Outra pergunta, você prefere receber dos outros ou sempre está procurando dar de si? Porque tem gente que só quer receber, não quer dar nada, né? Não quer partilhar nada. Oitava pergunta. Sua vida é marcada por ressentimento, queixas, reclamações, inveja? Ou você se sente grato pelas inúmeras dádivas em sua vida? Outra pergunta. Você acalma os outros quando há desavença? Ou, no calor do momento, tende a incitar a discórdia, né? Como que a gente faz? A gente acalma ou a gente coloca mais lenha na fogueira, né? Você critica e tende a apontar os erros das pessoas ou procura ajudá-las a crescer? Às vezes a gente é muito crítico, mas não quer ajudar as pessoas a crescerem pessoalmente, né? Em relação aos que estão à sua volta, você é crítico e desaprovador ou encorajador e tolerante? Né? Você responde aos outros com gentileza ou reage duramente? Somos gentis na nossa maneira de
agir, de reagir? Ou somos duros, né? E a última questão aqui. Você demora a servir, mas espera ser servido depressa? Ou procura sempre atender melhor? Ou procura sempre atender primeiro a outra pessoa? Tá? Então são questões aqui pra gente. Esse capítulo aqui desse livro, ele fala sobre a questão da conduta, né? A nossa conduta, ela vai ter uma influência muito grande nos nossos relacionamentos, ela vai ter uma influência muito grande dentro de casa, no trabalho, na igreja, né? E é a nossa conduta, gente, que vai dar autoridade para a nossa mensagem, né? Até nós como cristãos, a gente tem que pensar muito isso, porque se a gente não tiver uma conduta compatível, a nossa mensagem perde autoridade, tá certo? Então, é a nossa conduta que vai chancelar, né? Que vai carimbar a mensagem que a gente está pregando, tá bom? Então, amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido edificado nesta noite, tá bom? Vamos louvar aqui com um cântico e na sequência nós vamos orar. Amém, glória a Deus. Respondeu todas as perguntas aí, gente? São coisas que a gente precisa realmente avaliar na nossa vida, amém? Deus possa nos dar graça e nos abençoar, tá bom? Continuo olhando para
Amém? Pode deixar. Vamos orar, né, irmãos? Aproveitar que nós estamos aqui. Coloque a sua vida diante do Senhor, essa palavra que você ouviu. E nós vamos estar orando, né? Orando também pela sua vida aí, pelos seus pedidos de oração. Você sabe, né? Tantas pessoas precisam de oração. Às vezes a gente também precisa de muita oração. Então vamos colocar a nossa fé em prática, amém? Como falei lá de início, coloque a sua fé aí, deposite a sua fé no Senhor, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? Senhor Deus e Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, te louvamos, Pai, por esse tempo de oração, de louvor, de meditação na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração, que possamos realmente, ó Pai, depositar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança na Tua Palavra, nas Tuas promessas, porque elas não falham, a Tua Palavra ela não volta vazia, mas ela se compromete, Senhor, em cumprir aquilo que ela diz sobre nós. E o Senhor tem falado tantas coisas, Pai, para cada um de nós, e nós queremos fortalecer a nossa fé e depositar a nossa esperança em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero continuar orando nesta noite, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, colocando a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, seus pedidos de oração, as suas necessidades. Senhor, o Senhor conhece os teus desafios. Senhor, o Senhor sabe do que cada um de nós ansiamos e sonhamos e almejamos e temos pedido ao Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o profundo do nosso coração. O Senhor é aquele que sabe realmente lá no profundo do nosso coração aquilo que nós temos almejado diante de Ti. Senhor, nós clamamos nesta noite para que o Senhor venha responder a nossa oração e o nosso clamor. Em nome de Jesus, olha, Pai, pela vida dos nossos filhos, olha pela vida dos casais, olha pela vida de cada família representada aqui nesta noite. Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, olhando para sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida familiar. Senhor, os seus próprios conflitos, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor. Deus, nós temos crido, ó Deus, e temos sido gratos ao Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido a sua misericórdia a cada manhã sobre a nossa vida. O Senhor está conosco no nosso assentar e no nosso levantar. O Senhor está conosco aonde quer que nós estivermos. O Senhor está presente nas nossas vidas, guardando-nos debaixo da tua mão protetora. Senhor, cuidando de cada um de nós. Por isso nós nos apresentamos diante de Ti, queremos, Pai, realmente depositar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que está, Senhor, conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, provendo, Senhor, abençoando, protegendo, livrando, libertando, prosperando, renovando as nossas vidas, Pai, a cada dia. Nós depositamos tudo diante do Senhor, fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder nós oramos nesta noite, gratos ao Senhor, Pai, por este tempo em Tua presença, e oramos em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês aqui, rapidamente, o seguinte, olha, no próximo sábado, à noite, né, nós teremos, eu acho que vai ser às 18 ou 19 horas, nós vamos ter o nosso encontro de casais, né, virtual, né, está sendo preparado pelo Eric e pela Daniela, o casal que é responsável, né, pelo Ministério de Casais da Igreja do Tucuruvi, tá? Os irmãos da igreja, né, a gente está incentivando a todos aí a participarem. Caso você não seja da Igreja do Tucuruvi e queira participar do encontro de casais, fale com a gente aí nas redes sociais,
que a gente te direciona, eu te direciono para o nosso irmão, que é líder do ministério, e ele te inclui na nossa, eu acho que vai ser por Zoom, se não me engano, né? O encontro, tá bom? E também no domingo, gente, permitindo Deus, domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós vamos estar, né, já, se Deus quiser, a gente já vai estar em São Paulo. Então, domingo às 10 horas, de lá da igreja, do nosso local de reuniões lá no Tucuruvi, nós vamos fazer o nosso culto online no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, tá? E no domingo à tarde, olha quanta coisa, né? A igreja não está se reunindo presencialmente por enquanto, logo a gente vai voltar, mas olha quantas atividades estamos tendo, né? No domingo à tarde, se não me engano é às 5 horas, às 17 horas, eu vou estar falando no encontro dos jovens também, que acontece no Zoom, né? Naquele aplicativo, tá? Eu vou estar falando, o Adonias, que é o nosso líder de jovens da igreja, pediu que eu falasse para os jovens sobre escatologia. Olha que beleza! Jesus. Então a gente vai falar sobre a doutrina bíblica dos últimos tempos, aí, dos últimos dias, né? A gente vai falar sobre escatologia no domingo à tarde. Então, se alguém quiser participar também, fala com a gente aí. Eu passo o seu contato para o Adonias e você participa com a gente, tá bom? Mas é isso aí. Os irmãos da igreja a gente espera, os casais no sábado à noite, todos os irmãos no domingo de manhã e os jovens no domingo à tarde, ok, gente? Teremos um final de semana bem recheado de programações, mesmo que online, tá bom? Então é isso, fica na paz do Senhor, uma boa quinta-feira, um bom final de semana, uma boa noite, né? Um bom final de semana para vocês e até sábado à noite, né? Se Deus quiser, ou até domingo de manhã, tá bom? É isso aí. Tchau, meus irmãos. Tchau. Até, se Deus quiser. Deus até abençoe. domingo e até segunda. Fiquem na paz. Tchau. Amém.